Você planeja bem, entrega rápido, mas seu cliente ainda não está satisfeito? O que falta? Descubra como alinhar planejamento, logística e customer experience para gerar valor real em supply chain aqui na Prosa Convertália. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa Convertália. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas vêm aqui para compartilharem seus conhecimentos e as suas experiências. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje. Supply chain, integração de planejamento, logística e experiência do cliente. A integração entre planejamento, logística e experiência do cliente é o que diferencia cadeias de suprimentos comuns de cadeias verdadeiramente estratégicas. Nesta prosa convertália, vamos explorar como essa tríade pode gerar vantagem competitiva, melhorar a percepção do cliente e, ao mesmo tempo, servir ao negócio com mais agilidade e precisão, mesmo em regiões culturalmente diversas. Prepare-se para reflexões práticas e inspiradoras com quem viveu essa complexidade e liderou transformações reais em supply chains globais. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa Convertália, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de trazer aqui para a prosa o amigo Rafael Siqueira, ele que é executivo de Supply Chain e Operações, com trajetória em Abbott, Medtronic, Avon, Ericsson e Diageo. Atuou em Latam e Canadá, liderando transformações, redesenhos logísticos e digitalizações. Experiência em P&L, M&A e gestão de equipes globais com foco em excelência operacional, inovação e geração de valor. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui. Nós vamos trazendo o Rafael para conversar sobre um assunto que é extremamente importante. Caro Rafael, seja muito bem-vindo à Prosa Convertália. Muito obrigado, Paulo. Um prazer estar aqui com você, um prazer estar compartilhando um pouco de conhecimento e de história de vida em supply chain nos últimos quase 40 anos já. Olha só, você está sendo muito bonzinho em falar que vai compartilhar um pouco, né? Baita experiência que você tem, tanto Brasil como exterior. E aí, Rafael, deixa eu pedir para o pessoal já se inscrever no canal, quem ainda não está inscrito, botar aí, olha, bota um joinha para o Rafael, porque ele veio trazer uma contribuição fantástica para todos nós aqui da comunidade da Prosa com Bertalha. E acione o sininho, viu? Não esqueça de acionar o sininho para que, quando uma prosa é colocada, você seja notificado. Dito isso, caro Rafael, por que que nós estamos trazendo esse tema fantástico para nós conversarmos aqui na Prosa com Bertalha? Paulo, porque supply chain chega em alguns momentos até a ser um mito dentro das organizações. Muita gente conhece muito do supply chain, provavelmente nos dias de hoje, mas ainda assim a gente vê organizações que têm as verticais dentro do supply chain, principalmente essas três verticais que nós vamos falar, tá? A parte de planejamento, a parte de logística, a parte de experiência do cliente, ou customer service, como queira chamar. E o fundamental para nós hoje é tentar passar um pouco dessa experiência de vir trabalhando com essas três verticais, esses três pilares integrados. Realmente falar aí do supply chain do começo ao fim, ou end-to-end, como alguns falam, e não do começo ao fim, mas totalmente integrado. E a beleza dessa integração e o quanto isso faz diferença assim nas organizações. E também trocar uma ideia rápida de alguns modelos diferentes desse. Não tem certo ou errado. Tem o que cada empresa uh, já vem trabalhando há anos. Mas aí o meu viés por esse cenário dessas três verticais estarem integradas e a beleza que isso traz para dentro das empresas. Bacana, legal demais. Já gostei aí da introdução. Isso nos leva a fazer uma primeira pergunta que está conectada, alinhada com o que você comentou, que é qual é o principal desafio nessa integração entre planejamento, logística e o customer service ou experiência do cliente? Perfeito. Cada empresa chama de um jeito. Como é que você enxerga isso, Rafael? Bom, eu vejo três grandes desafios. O primeiro é gestão de pessoas e gestão de conflitos. Nada a ver com a parte técnica, tá? Seria pessoas, é chover no molhado, é falar, isso serve para todas as áreas. Mas quando a gente fala de integração de pilares técnicos, se torna um pouquinho mais difícil, porque por mais que a gente
tem debaixo da mesma liderança um objetivo só, um foco só, muitas vezes esses silos brotam dentro das organizações. E quando você tem, por exemplo, uma área extremamente técnica que é planejamento e logística, principalmente logística internacional é extremamente técnico. E você tem uma outra área que é mais focada no cliente, você começa a ter um choque de cultura entre essas verticais, esses clusters. Por quê? O técnico vai tentar focar na operação, vai tentar focar na entrega. E o pessoal de customer service, que ali você tem uma mescla de order management e administração de vendas, ele vai estar focado no cliente. É algo mais abstrato. Então, gerir as pessoas e assegurar que esses três pilares vão estar trabalhando de uma maneira sincronizada, lembrando os tempos de começo de carreira, certo? Isso é fundamental. Então, gestão de pessoas e gestão de conflitos, porque os conflitos acabam sendo gerados muito entre essas áreas. E aí, como um líder dos três pilares, você assegurar que a integração das pessoas também vai ocorrer, não só os processos é fundamental. Segundo ponto, comunicação e informação precisa. Tá? O planejamento pode fazer uma excelente programação, um excelente planejamento de compras. Se ele não souber comunicar o porquê daquilo, como fazer aquilo e quando ele precisa, parece básico. Mas se ele não fazer com que essa informação flua por as outras duas áreas, o planejamento vai ser lindo, a execução vai ser péssima e a empresa não vai chegar no resultado. Tá? E por último, tá, sem dúvida, processos e sistemas, que é o básico, mas muitas vezes você não tem todos os processos perfeitos e nem todos os sistemas que você necessita. E aí você precisa de criatividade para poder fazer a coisa rodar e estarem integrados. Que legal, bacana demais esses pontos que você trouxe aí dentro do processo de integração. Aqui nós estamos falando basicamente de planejamento, logística e customer service. E tem um ponto interessante. Nós falamos muito de silos, né, Rafael? A gente conversa Sim. muito sobre silos dentro das organizações e a gente ouve isso desde lá do nosso começo de carreira, né, e aparentemente se apregoa muito, se fala muito que precisa integrar, tal, mas a gente tem ainda muitas dificuldades. A pergunta que fica aqui para você é: por que que muitas empresas ainda tratam essas áreas de forma isolada, Rafael? Então, Paulo, isso tem muito a ver com, primeiro, com algumas empresas têm falta de conhecimento técnico de supply chain. Por incrível que pareça, ainda hoje você vê empresas que a área de supply chain não tem o devido nível que deveria ter e, consequentemente, ela está quebrada. Você acaba tendo customer service ou customer experience dentro de vendas. Você passa, algumas vezes, você tem logística e planejamento abaixo de finanças. Isso parece do começo desse século, final do século passado, mas ainda assim você vê isso. Tá? Então tem um pouco de falta de conhecimento, de gestão de supply chain. Existe um pouco de interesse por poder. Então, para algumas empresas, abrir mão da área de customer service debaixo de vendas é perder poder. Para outras empresas, e aí algumas empresas multinacionais, não só empresas nacionais também, tirar parte do supply chain que hoje está debaixo de finanças é perder poder. Então, isso ainda existe. Bem menos do que há 10 anos atrás, mas ainda existe, tá? E muito medo de mudança, Paulo. Assim como a gente fala de silos há várias décadas, se fala muito também de assim está dando certo, segue assim. Uhum. Totalmente errado, mas é um fato e o pessoal tem medo de mudança. E por último, o que eu tenho visto muito em multinacional é grandes multinacionais que têm grandes margens. O paradigma da boa margem, ele acaba prejudicando porque você tem uma certa folga e você não tem aquela mentalidade de escassez para buscar a otimização total dos seus processos e áreas. E isso acaba levando a manter alguns pilares operacionais totalmente distintos, totalmente separados. Quando bate um aperto de margem, você tem que otimizar, aí isso pode levar. O que é interessante é que a gente vê hoje empresas com os três pilares, os três integrados, já creio eu que na grande maioria, você vê empresas, grandes empresas, com os pilares muito solidificados. Você tem a área de planejamento local, regional e global. E lá em cima, no nível do COO, só que você tem um COO trabalhando.
Aí já integra outras áreas como manufatura, planejamento, compras, logística e customer service, mas totalmente verticalizado. Do meu ponto de vista, não posso deixar de compartilhar, não faz sentido e isso leva a redundâncias, tanto de pessoas como de processos. E tem algumas empresas que ainda estão, como acabei de comentar, no modelo muito antigo, que tem parte com finanças, parte em manufatura, já bem menos do que eu via 10, 15 anos atrás, e parte com vendas. Tá? Então, eu acho que esses modelos tendem a migrar para uma área integrada. Bacana, fantástico. E aí uma questão e um ponto que você trouxe, né? Olhando pela perspectiva de mercado, olhando o cliente, a satisfação do cliente, que é, no final das contas, o grande objetivo de supply chain, que é levar o produto para atingir esses clientes aí. Como alinhar o supply chain com as necessidades reais do cliente final? Dentro desse contexto, Rafael? Deixa eu abrir o cliente em dois, Paulo. Isso é muito importante para o sucesso do supply chain. Nós temos dois clientes: o cliente da companhia e o cliente interno, que é a área comercial. Tá? Muitas vezes você consegue satisfazer o cliente da companhia, não satisfaz o cliente interno, a sua vida não fica fácil e no final das contas o cliente externo acaba sendo impactado. Então acho que a gente tem que tratar os dois. E tratar os dois começa ouvindo os dois, indo, visitando o cliente. Achar que o cliente quer alguma coisa sem ter ido lá e conversar com ele, óbvio, você não vai visitar todos, mas pelo menos os maiores clientes, por canal, isso é importante. Você tem que conhecer as dores e a necessidade de cada cliente para cada canal. Porque quando você vai falar em logística de distribuição, você tem que customizar para cada canal. Não adianta atender um distribuidor, um atacadista, da mesma maneira que eu quero atender um varejista. Não adianta eu atender um distribuidor de farma da mesma maneira que eu vou atender uma Redditor ou um pequeno laboratório. Tá? Então, a gente tem que ouvir os clientes externos, compreender o que ele quer, alinhar com o cliente interno, e aí sim você trabalhar num planejamento estratégico operacional que permita você atendê-lo da melhor maneira possível e com o menor custo possível. Muita prosa, Paulo. Muito bacana. Aliás, Muita um ponto prosa. interessante isso, nós já trouxemos várias pessoas para falar dessa conexão entre customer service e supply chain. O que eu gosto, Rafael, é que cada um traz uma visão, né? E é isso que agrega valor. E, Sem dúvida. esse aspecto, as perspectivas diferentes nos dão condições de ter escolhas, de ter opções. E aí vem Sem um dúvida. outro ponto que eu gostaria de explorar com você, até porque é um ponto que hoje em dia, dentro das empresas, se utiliza muito, se questiona também, é um grande desafio, mas nós utilizamos muito que é a parte tecnológica, né? Sem dúvida. Logicamente, quando nós olhamos para essa integração, um fator que é importante para auxiliar nessa integração, haja visto aí a parte do ERP, né? Quando o advento do ERP facilitou muito essa integração entre áreas, né? Enquanto o sistema integra, muitas vezes as pessoas não estão integradas. Mas qual é o papel da tecnologia nessa integração dentro da sua visão, Rafael? Paulo, tecnologia é fundamental. Não dá para falar em supply chain sem falar em tecnologia, tá? Mas a tecnologia, ela tem que ser muito bem aproveitada. Inclusive o outro RP, né, o Excel Resource Planning. Ou Uhum, seja, Excel ainda nas grandes corporações é uma grande ferramenta tecnológica. Você ainda importa muitas coisas de RP, de bancos de dados, para processar em Excel. Isso é fato. Eu já vejo alguns fóruns e discussões que o que pode levar isso não a ser eliminado, mas ser minimizado é a inteligência artificial. E é uhum. como você vai trabalhar com a inteligência artificial, não para eliminar o Excel, não para reduzir os custos com o RP, mas para maximizar o que você está extraindo de tudo isso.
tá? Tecnologia, mais do que nunca, é fundamental. O advento da inteligência artificial vai com certeza nos permitir otimizar e fazer muito mais dentro do supply chain com os mesmos ou até com menos recursos, tá? Óbvio, não quero ir no extremo de usar robôs dentro de um warehouse, tá? A gente já tem armazéns automatizados, não com robôs, mas com linhas automatizadas há décadas, tá? Pelo mundo. E o Brasil já tem também há mais de 10, 15 anos, não só o armazém, mas linhas de pick and pack automatizada. Então, a tecnologia é fundamental não só para gerenciar dados no planejamento, mas seja você otimizar os processos dentro de um armazém, seja você usar uma tecnologia para ter custos menores no transporte internacional, otimizar o carregamento dos seus shipments, das suas ordens em diversas plantas pelo mundo. Tudo isso sem tecnologia não dá para fazer, Paulo. E aquele que acha que com gerenciando Excel e PowerPoint vai resolver, não vai longe. A gente está num ponto que já temos ferramentas boas, quebrando o paradigma que não são caras. Por incrível que pareça, existem ferramentas básicas de inteligência artificial que você consegue otimizar muito, e o que leva a tecnologia a ser mais importante do que nunca. Agora, tecnologia sem criatividade não vale nada, principalmente em supply chain. Não Concordo, adianta concordo. ter as ferramentas de tecnologia disponível se você não tiver a criatividade de unir os dados, aquilo que você precisa executar para atender seu cliente, esquece. Ter um BI perfeito, ter uma ferramenta de inteligência artificial ótima, não diz nada se você não tiver a criatividade de como usar esses dados da melhor maneira possível para entregar o que o cliente quer. No final do dia, o cliente quer o produto dele, na hora que ele acha que tem que estar lá, nas perfeitas condições e ponto. Então, se você conseguir usar tecnologia para fazer isso, está no caminho certo. Ter tecnologia por ter não vai resolver o problema. Que legal, Rafael. Muito bacana realmente essa contribuição que você está trazendo, até porque a tecnologia tem um papel super importante nesse processo todo. E eu queria aproveitar um lado, o Rafael, que é toda a sua experiência internacional, inclusive trabalhando em diferentes culturas, na América Latina, envolvendo o Canadá. Eu queria entender de você o que muda na abordagem quando nós lidamos com mercados culturalmente distintos, como são os países da América Latina e também em relação ao Canadá. Há uma diferença muito grande em tudo isso, né, Rafael? É, sim. Paulo, primeiro, alguma coisa que eu acabei aprendendo muito cedo, num país de dimensões continentais que é o Brasil. O Brasil tem vários países dentro dele. Então, muito cedo eu acabei aprendendo que trabalhar com paulista, com carioca, ou com gaúcho, ou com alguém do norte e nordeste, os approaches têm que ser diferentes. Todos somos humanos. Todos temos nossas necessidades básicas, mas com um forte, um forte impacto da cultura local. Quando você extrapola isso para a América Latina, você sente, olhando só a América Latina no primeiro instante, você sente isso, a mesma coisa quando você está na Argentina, ou está na Colômbia, ou está no Peru. Tá? Essas diferenças culturais são muito fortes no comportamento das pessoas. Cabe a nós, profissional, que está envolvido em mais de uma região, não só um país, cabe a nós compreender essas culturas e alinhar como vai ser o seu discurso, como vai ser o seu approach nas pessoas. Novamente, somos todos humanos. Tem coisas que impactam desde o americano até o russo, desde o brasileiro até o canadense. Mas os traços culturais são muito fortes. Então, se eu tratar um canadense como eu trato um brasileiro, eu vou ter um problema sério. Tá? Por quê? Ele tem, além da cultura, ele tem hábitos e costumes diferentes dos nossos. Tá? O próprio americano, tá? O americano, ele trabalha de uma hora até uma determinada hora do dia e ponto final. Ele é organizado para isso.
Nós, brasileiros, não somos tão organizados. Se você não compreende a cultura do americano que aquela hora e ele é pontual porque ele vai embora e ponto final, você vai ter pequenos conflitos. Quando você extrapola isso para diferentes culturas, e aí você tem, literalmente, você sai da Argentina e entra no Brasil, é outro mundo, não é outro país. Você sai do Brasil e entra na Colômbia, é um terceiro mundo, tá? Cabe a nós compreender essas diferenças culturais, saber afinar a comunicação, porque no final do dia, o supply chain é o mesmo. Existem algumas regras aduaneiras, algumas regras regulatórias de país para país que impactam o seu supply chain, principalmente no ramo de saúde. A Anvisa no Brasil é totalmente diferente da Invinma na Colômbia, da Cofepris no México, tá? Então, existem diferenças que impactam o supply chain. Mas o supply chain é o mesmo. O que vai fazer diferença é a gestão das pessoas dentro do supply chain. Não é inacreditável. E aí, novamente, primeiro grande impacto cultural que eu tive foi no meu primeiro emprego, quando eu marquei uma visita a fornecedores, que a gente estava colocando uma planta em Recife, e eu marquei a visita na semana de São João. São João é mais forte o pernambucano do que o Natal, do que qualquer outro feriado. Óbvio que eu cheguei lá e não fui bem atendido, e não entendia por quê. Foi um choque cultural. Apesar de ter tudo planejado, estar com as plantas na mão para discutir com eles, isso foi o primeiro choque que me alertou. Opa, aqui que eu fiz errado. E aí você começa a extrapolar e começa a ficar um pouco mais fácil de entender essas outras culturas, respeitá-las, tá? Ah, e aprender a passar a mensagem do que você precisa da integração do planejamento com a logística, com a experiência do cliente. E interessante, necessidades dos clientes são muito similares em todos os países. É inacreditável, Que tá? legal. Porque você volta naquelas necessidades básicas que eu falei, somos todos humanos. Aham. Algumas coisas são fantásticas. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar de Customer Experience ligada à cultura. Há alguns anos nós fizemos um trabalho muito forte em Customer Experience. A consultoria nos ajudou, falamos com, digamos aí, 60% dos clientes da América Latina, e no final, o que os nossos clientes queriam era exatamente o que eles querem como pessoa física. Ele quer entrar no site, na Amazon, no Mercado Livre, escolher o produto, colocar o pedido, receber no dia seguinte, se possível, até no mesmo dia. Ponto. Essa foi a conclusão final. Independente da cultura, independente do país, da cadeia logística, das regras regulatórias e aduaneiras, era isso que os clientes queriam. Bacana. Como a gente pega esse desejo único e customiza o supply chain, e aí você tem que fazer algumas customizações por causa de disponibilidade de tecnologia, de cadeia logística, etc. E aí sim, você tem que entrar e entender um pouquinho mais a cultura de cada país e as regras de cada um para adaptar. Então, é um contínuo exercício de compreensão da necessidade deles como seres humanos, como nós, de qualquer um desses países da América Latina, incluindo o Canadá, não como América Latina, mas nesses países que eu cuido hoje, tá? E, e saber como transformar isso em output do supply chain, como melhor atender o cliente. E lembrando que o Maravilha. cliente, no final das contas, é uma pessoa física. Maravilha, meu amigo. Fael, nós estamos finalizando aqui o primeiro tempo da prosa. Nós vamos chamar a Dona Corujinha, ela vai cantar aqui para gente e nós vamos voltar vapt-vupt para o segundo tempo. Pode ser, Rafael? Claro, pois não. Olha só que prosa fantástica, legal demais esse bate-papo, Rafael, trazendo aqui uma contribuição para a prosa com Bertalha, para a nossa comunidade. Rafael, quais indicadores realmente medem o sucesso de toda essa integração que nós estamos falando? Paulo, eu vejo três grandes indicadores que com eles você cobre todas essas áreas de supply chain. Primeiro, satisfação do cliente, seja um NPS, ou seja qualquer outro indicador de satisfação do cliente. Você saber se o cliente está satisfeito ou não é o primeiro passo para que os outros indicadores digam a verdade. O segundo é o tradicional on time in full. Hum, Muitas vezes on time in full está perfeito, mas a satisfação do cliente não é boa.
Então, se você começa com satisfação e depois vai usar o on time in full até para ser um indicador lead e não mais lag, vai te ajudar muito. E por último, não dá para falar em supply chain sem falar em negócio, não dá para falar em supply chain sem falar em margem operacional. Não estou falando nem de custo, e sim em margem operacional. Se eu monitorar esses três, satisfação do cliente, o what if e a margem operacional, eu vou conseguir prover melhores resultados para o cliente e para a companhia. Bacana, fantástico. Um ponto aí, Rafael, como que a gente transforma esse planejamento que nós estamos falando em uma ponte que conecta a estratégia com a execução? O grande problema das organizações é não conseguir executar sua estratégia, perfeito? E aí que o planejamento integrado entra para assegurar a execução da estratégia que a empresa tem. Planejamento integrado, no caso de supply chain, não é só o planejamento de demanda, não é só o planejamento de materiais, é assegurar que o plano operacional daquele mês, daquele quarter, ele vai ser bem comunicado, assegurar que a informação vai fluir de uma área para a manufatura, da manufatura para a logística para customer service e, mais importante, do cliente para tudo isso. Então, você ter um planejamento integrado das atividades é fundamental para assegurar que a execução vai estar alinhada à sua estratégia. Perfeito, perfeito. Interessantíssimo esse ponto que você trouxe, porque realmente, se você não conecta a estratégia à execução, você tem um gap muito grande aí. E outra pergunta que eu tenho é com relação ao cliente, já que nós estamos falando desses três pilares aí. Como incorporar a voz do cliente nas decisões logísticas e de planejamento de uma maneira, Rafael, de uma maneira estruturada? Como é que você enxerga isso? Primeiro, Paulo, como eu comentei há pouco, visite seus clientes. Ouça do cliente o que ele necessita. E aí, dentro da sua operação, os líderes, e quem tem que visitar o cliente não é só a pessoa de customer service, é o líder de supply chain, é o líder de planejamento. E ao voltar, assegure que essa voz do cliente vai ser passada exatamente, a necessidade do cliente, a dor do cliente, exatamente como é, de uma maneira transparente para todos os pilares, todas as áreas. É comunicar, é informar, e aí sim, fazer um plano de ação que usualmente a gente pede para que as três áreas preparem o plano de ação integrado, e aí vem a governança daquele plano de ação, que cada um vai fazer, planejamento integrado, para assegurar que o cliente vai ser realmente ouvido por nós. E mais importante, Paulo, não é só visitar e ouvir, é você voltar com feedback para o cliente, mostrar para ele que você teve uma ação, ou em alguns casos dizer, lamento, eu não consigo resolver seu problema. Isso pode passar também, é fundamental. E normalmente esse lamento vem de supply chain, alguma coisa urgente, algum produto que já não está mais em linha, não é mais possível produzir, e assim vai. Interessante esse ponto que você trouxe. E aí, quando nós falamos de voz do cliente, e lá no primeiro tempo nós conversamos sobre silos, sobre departamentos que trabalham isolados, nós precisamos garantir essa integração. E aí eu tenho uma pergunta, porque na realidade, como seres humanos, cada um tem o seu ego, o seu comportamento, Sim. enfim, as empresas são montadas sobre pessoas. Como superar resistências internas, o Rafael, entre as áreas para garantir fluidez e colaboração entre elas? Relacionamento é o primeiro grande ponto. A gente, principalmente numa área operacional, que sofre pressões normais do dia a dia de todos os lados, você tem que ter um bom relacionamento com todos os líderes de todas as áreas. Agora, mais importante, influência. E influência, eu aprendi isso muito cedo com um profissional de RI, é questão de frequência. Ou seja, não adianta eu ter um bom relacionamento com o Paulo. Eu preciso constantemente, com uma certa frequência, estar com o Paulo, estar com o financeiro, estar com recursos humanos, de maneira que eu possa entender cada vez mais,
que eu possa, com esse conhecimento de cliente, estar trazendo a voz dos clientes, as necessidades dos clientes e internas para todas as áreas, com uma frequência que ao final vai me permitir influenciar e quebrar essas barreiras. Que legal, bacana esse ponto. Gostei dessa definição aí, viu, Não é Rafael? minha, aprendi com um profissional de RI. Ah, muito legal, bacana demais. E aí, você tocou num dado momento, Rafael, sobre a palavrinha mágica de governança, que é a governança, que também já teve seu auge muito forte anos atrás, né? Mas é preponderante dentro das organizações. Na sua visão, que práticas de governança e principalmente comunicação, você também falou de comunicação, ajudam a manter áreas integradas, mesmo em cenários voláteis e incertos, que é basicamente o que a gente vive nesse momento, onde a geopolítica está aí borbulhando, né? E como? E impactando bastante a gente nas cadeias internacionais. Paulo, a governança é interessante. Governança é importantíssimo, mas chegou um momento nas organizações que isso acabou sendo visto como burocracia e perda de tempo. E tempo é o segundo recurso mais importante em supply chain, não tenha dúvida. Primeiro, pessoa, segundo é tempo. Tecnologia é fundamental para otimizar os dois, para ajudar os dois a fazer o trabalho, tá? E aí, a informação, a gestão da informação pela governança é fundamental. E nós vamos lá no básico, Paulo. Como a gente faz uma boa comunicação? Lembra da boa e velha reunião diária de operações que acontecia lá na linha de produção? Todo mundo de pé, 15 minutos de manhã? Isso é fundamental. Você consegue passar. É um hábito que eu tenho. Normalmente, os meus gerentes, os diretores, eles se reúnem 15 minutos por dia para ter certeza quais são as prioridades, qual embarque tem que sair da China hoje, qual embarque tem que sair dos Estados Unidos, o que está acontecendo na Colômbia com uma possível greve, navios que estão desviando por causa de um ataque terrorista. Tudo isso tem que ser comunicado, porque se o cara de logística internacional não passa isso o planejamento, eu vou ter uma falta de produto. E se eu vou ter uma falta de produto, o comercial e o cliente têm que saber antes. Então, a governança da informação com práticas simples. Não é aquela governança de um PMO que vai ter uma reunião de 2 horas por dia para manter tudo informado. Não é isso. É a praticidade. Reunião diária, todo mundo está na mesma página. A comunicação, assegurar que essa comunicação vai ser passada. E essa comunicação não é por e-mail, não vai me escrever um e-mail carta para me contar o que está acontecendo no Golfo. Não. Manda um WhatsApp no grupo operacional. Entra no Teams, cria um grupo e informa. Gente, greve da Receita Federal em Viracopos. Pronto, todo mundo já vai saber o que está acontecendo. Então, é esse tipo de governança prática. O conceito macro de governança, que assegura que você vai, sim, vai te prover mais controles, mas não o controle burocrático, o controle prático, que vai segurar a performance. Tá? E, óbvio, a boa e velha governança de compliance, que principalmente em logística internacional, você tem que estar muito ligado a isso. Tá? E como é que você vê o resultado disso? Acompanhando os indicadores. Tá? Os indicadores te dão um feeling se a sua governança está boa ou não. Se eu tenho um backorder, uma falta de produto maior no mês, num quarto, opa, estamos falhando na comunicação. Quando você vai na causa raiz do backorder, você vai descobrir, nossa, o navio pulou o porto de Itajaí porque o rio subiu e ele teve que ir para Montevidéu primeiro. Ok, mas o pessoal de logística nacional não sabia, o customer service não sabia, vendas não foi informada. Então, aquela falha nos mostrou uma falha na governança, aquele backorder. Bacana, fantástico. Meu caro amigo Rafael, que prosa legal que nós tivemos aqui. Nós estamos chegando ao final da nossa prosa, passou rapidíssimo o tempo aqui. Rafael, gratidão enorme pela sua participação e contribuição aqui na Prosa Convertália. Paulo, obrigado a você por poder compartilhar esse tempo para compartilhar esses conhecimentos, muito mais de vida profissional do que de conceitos de supply chain. Mas, novamente, supply chain está baseado em pessoas mais do que nunca, tá? Apesar de tanta tecnologia. Então, ter a oportunidade de compartilhar é sempre um prazer e fico à disposição para futuras prosas.
Maravilha, meu amigo. Gratidão ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida, ô Rafael, ecoa na eternidade. Um abração para você. Tudo de bom. Abraço, Paulo, obrigado.